Doença autoimune e jejum. Será que jejum cabe dentro das doenças autoimunes? Será que a gente tem espaço para o tratamento das doenças autoimunes com jejum, né, Maíra? Boa noite, Maíra. Que prazer, que bacana poder falar contigo, querida. Obrigada pelo convite. Eu tô com um pouco de dificuldade com a tela aqui, eu tô tentando me ajeitar, que eu esqueci o suporte, tá tudo, as crianças estão de férias, tá uma loucura aqui. Mas tá tudo bem, gente. Sejam bem-vindos aí. Para quem não me conhece, vamos falar sobre jejum. Então, se vocês têm interesse na área, fiquem aqui com a gente. Querida. Bom, acho que a Maíra talvez dispense apresentações, né? Talvez como eu digo, né? A rainha do jejum no Brasil, talvez uma pessoa que realmente foi a fundo estudar jejum, foi com a fonte, né? Atrás do professor e do Dr. Jason Fung, então tem lives com ele. Então, se você quer saber um pouco mais, o assunto não vai ser só sobre jejum, o assunto vai ser como a gente pode utilizar o jejum dentro de um tratamento, então usar o jejum adjuvante ao tratamento das doenças autoimunes. Então, assim, se você quiser saber mais sobre o jejum, sobre os mecanismos do jejum, enfim, a Maíra tem várias lives, uma melhor que a outra, não só sobre jejum, mas sobre estratégias com jejum, enfim. Então, a gente vai talvez focar um pouquinho aqui nas doenças autoimunes, vai focar um pouquinho aqui de como a gente pode auxiliar, então, os pacientes com doença autoimune com o jejum. Tá bem, Maíra? Certinho. Ótimo. Vamos começar. Então, tá bem. Bom, acho que assim, falar sobre doença autoimune também é uma coisa um pouco mais retórica, mas eu acho que é importante que a gente fale um pouquinho sobre o que talvez o jejum tenha a ver com as doenças autoimunes, né? E o que a gente tem dentro das teorias. Hoje a gente tem muitas teorias sobre quais são os mecanismos, né, que fazem com que o paciente possa vir a ter uma doença autoimune. Eu sempre trabalho através de um quadrado, que eu chamo do meu quadrado mágico, né? Então, cada vez eu vou adicionando mais coisas. Mas a genética é óbvio que é muito importante, né? Então, a gente tem um mecanismo genético que existe, né, dentro das doenças autoimunes. E aí entra a questão da disbiose intestinal, da permeabilidade do intestino aumentado, das toxinas ambientais, né, que são extremamente importantes dentro dos mecanismos das doenças autoimunes. E a gente também tem a questão do estresse, né? Então, os traumas, que eu digo traumas maiores, traumas menores, traumas com T grande, traumas com T pequenininho, mas os traumas estão muito relacionados com isso. E aí, quando a gente pensa, Maíra, vou te fazer uma pergunta inicial, assim. A gente tá comendo demais? Ou a gente faz jejum de menos? Como é que isso a gente pode, na prática clínica, falar com o paciente? As pessoas estão comendo muito? Uma ótima pergunta para a gente começar mesmo, porque eu acho que ela é assim, a base de tudo, né? Quando a gente fala de jejum, existem muitos tipos, muitos termos, muitas definições, e hoje em dia a gente usa o termo jejum intermitente como um termo umbrella, que a gente fala, né? Um guarda-chuva que cabe tudo lá. Desde não comer entre as refeições, até fazer estratégias de jejum prolongado, entra tudo ali no meio. Então, é importante a gente começar falando do básico, porque, infelizmente, a gente tem esse conceito do que é seguro e do que é um hábito normal hoje em dia, totalmente longe dos hábitos antigos e que nos trouxeram até aqui, né? A gente, logicamente, com as doenças modernas aí, a gente sabe muito bem que o padrão conhecido como normal hoje, ele é muito longe do aceitável de menos de 100 anos atrás, né? Então, assim, existe muita história por trás, mas se a gente for pensar nos últimos 30 anos, né, na década de 70, 30, 50 anos atrás, fizeram um estudo comparando como que as pessoas comiam na década de 70 e como elas comiam lá para anos 2000. Esse levantamento feito nos Estados Unidos já mostra um comportamento bastante alterado dos hábitos antigos, né? A gente comia, em média, 3 vezes por dia
e passou a 5, 7 vezes por dia. E se a gente for pensar nisso, não dá nem para ter uma ideia boa ao longo de 24 horas o quanto a gente come. Aí tem um estudo do Satchin Panda, que é super famoso, que ele fez com um aplicativo de celular. Ele pediu para as pessoas registrarem, cada vez que elas fossem comer, era só tirar a foto, não precisava fazer mais nada. Então ele facilitou bastante para as pessoas aderirem à proposta do estudo. Ele ainda tem esse aplicativo aí, quem quiser fazer, é super legal, chama My Circadian Clock. Então, aí o que o Satchin Panda fez? Ele analisou essas pessoas durante, eu não me lembro se foram 8 semanas, uma coisa assim, mas enfim. Qual a conclusão que ele chegou? A maioria das pessoas passa 16 horas, 15 horas por dia comendo. Então, se a gente for pensar, a gente tem só o descanso da noite preservado. E muitas pessoas dormem menos do que o normal, né? Menos do que antes. Porque a gente, além dos trabalhos à noite, a gente tem também os hábitos das telas, as maneiras que a gente usa para relaxar hoje em dia são totalmente voltadas para o entretenimento de telas. E isso fez com que os nossos hábitos noturnos também mudassem. E quando a gente estimula a nossa atenção, o nosso estresse e as nossas atividades com bastante luz à noite, a gente também estimula o nosso apetite. Então, resumindo, a gente hoje em dia tem um padrão normal, não é porque é normal, é que é saudável, de comer no mínimo 6 vezes por dia se você for num nutricionista convencional, né? Ele vai te dar o cardápio com 6 refeições. Isso é o que se espera quando você vai no nutricionista para ele prescrever um cardápio para você. Então a gente normalizou um hábito, uma frequência alimentar extremamente elevada. E aí, se a gente for pensar agora focado em doenças autoimunes, como que a gente pode enxergar a alimentação? Toda vez que a gente se alimenta, a gente faz um tipo de inflamação no nosso intestino. Então, o ato de se alimentar, ele tem os benefícios, mas ele tem a parte negativa. Então, gente, eu estou falando aqui que comer é ruim? Não, a gente não vive sem comer. Mas se a gente for enxergar do ponto de vista de doença autoimune, né, que cada vez que a gente se alimenta, a gente está provocando uma pequena inflamação no nosso corpo, com os benefícios de poder absorver os nutrientes, se a gente for enxergar desse jeito, o nosso estilo normal de vida hoje, ele já estimula a inflamação o dia todo, né? A gente, do momento que abre os olhos até o momento que vai dormir, come sem parar. E essa ineficiência em se alimentar com qualidade está causando uma série de consequências que também aumentam a incidência de doenças autoimunes cada vez mais cedo, né? Se a gente for pensar que um dos mecanismos para a doença autoimune é justamente a inflamação crônica de baixo grau, envelhecimento acelerado, esse tipo de hábito de comer, eu não estou nem falando da qualidade ainda, estou falando só do hábito de passar aqui 16 horas por dia comendo. A gente nem chegou lá ainda, né? Exatamente isso. Então, respondendo a sua pergunta do jeito mais curto, o nosso normal hoje em dia não é compatível, na minha opinião, com uma vida saudável. E mesmo para uma pessoa leiga que queira, por exemplo, ganhar massa magra, esteja periodizando para ganhar músculos, comendo várias vezes por dia, sem ser atletas, porque aí a gente não está falando de pessoas que buscam a saúde, elas buscam performance, né? Mas falando aqui de pessoas normais, que não são atletas de alta performance, até isso eu acho muito elevado, assim. Não é possível que a gente tenha que comer 6, 7 vezes por dia para ser saudável. Não só não é possível, como não está conseguindo acontecer, né, gente? Esse hábito de comer de 3 em 3 horas é um péssimo hábito que não está trazendo nenhum benefício. A gente está vendo uma explosão aí de doenças metabólicas associada a excesso de energia, né? Pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado, é tanta energia acumulada que a gente não tem mais nem o que fazer com ela. Ela começa a se acumular em lugares tóxicos e inflamatórios, onde não deveria estar gordura acumulada, e isso extravasa sistemicamente, e a gente tem aí uma inflamação crônica vinda de tanta gordura acumulada. Então, acho que eu consegui responder, né? Muito dramático.
Não, exatamente isso, Maíra, porque eu acho que as pessoas, primeiro, elas têm que entender e elas também têm que se propor a comer menos. Porque esse é o primeiro caminho. Porque as pessoas acham duas coisas, né, que eu acho interessante da gente comentar. Muita gente me pergunta de jejum, né? Ah, porque eu quero fazer jejum, porque eu já vi que jejum é legal, o jejum é bacana, jejum tá na moda, jejum é jejum, né? Jejum hoje é um dos assuntos mais comentados, talvez, nesse nosso mundo da mudança de estilo de vida, nesse nosso mundo da melhoria da saúde, da reversão das doenças. E as pessoas querem fazer jejum assim. Hoje eu comi um Burger King, um McDonald's, e amanhã eu vou fazer um jejum. Não sei se para compensar, né? Que também tem essa questão da compensação. Muita gente faz isso, né? Um dia eu enfio o pé na jaca, outro dia eu não como nada, porque aí tá tudo certo. Uma coisa tá Tá tudo certo, né? equilibrando a outra. Exatamente. Então tem essa questão. Tem a questão do padrão alimentar. Então, as pessoas não entendem essa questão de que muitas vezes a gente tem que comer um pouco menos, com mais qualidade, e isso não vai influenciar só na nossa saciedade, na nossa fome, nos nossos mecanismos, mas também vai influenciar na alergia, na sensibilidade do nosso intestino a esses alimentos. Porque quando você coloca um alimento processado, você coloca um alimento industrializado, você não está colocando só um alimento que é pouco denso nutricionalmente. Você está colocando um alimento cheio de corante, cheio de conservante, cheio de emulsificante, cheio de estabilizante, qualquer coisa que você possa imaginar, porque a gente sabe, né, o que tem naquele alimento. Que nem eu digo, a gente compra um cookies, né? Que cookies é uma coisa super gourmet agora, todo mundo gosta de comer cookies. O que tem no cookies? Eu não sei, né? Agora, se a gente vai comer uma abóbora, o que tem na abóbora? Abóbora. Teoricamente, seria abóbora, né? Então, essas questões, elas vão muito além da gente comer menos, mas também a qualidade dos alimentos e a sensibilidade alimentar que a gente está colocando nesse intestino. E as doenças autoimunes têm muita relação com essa sensibilidade alimentar também, né? Por essa, não só pela questão inflamatória, mas também por questões de estresse oxidativo, por essa contaminação desses alimentos, então pelo excesso de outras substâncias que não são alimentares, pelo excesso de metais, pelo excesso de parasitas, pelo excesso de agrotóxico, enfim, a gente vai entrar numa seara muito grande. Mas talvez entender esse processo, que também é responsável pelos mecanismos que a gente tem hoje de doenças autoimunes, acho que é muito importante. Uma outra coisa, Maíra, que eu acho que é legal que a gente fale é que, assim, muita gente, agora a gente passou por essa pandemia horrorosa, né? Graças a Deus já está, enfim, indo para a estabilização de tudo que aconteceu, né? Mas, assim, uma das coisas que acontece, principalmente quando a gente fica doente, né? E quando a gente tem uma gripe, por exemplo, ou um resfriado forte, enfim, uma das coisas é que a gente fica muito cansado, né? A gente fica muito prostrada, enfim, com muita dor no corpo, muito mal-estar, né? A gente tende a ficar mais restrito, mais isolado, não quer, até para não contaminar os outros. E uma das coisas que acontece muito é a anorexia, né? A questão da gente não querer comer nada, né? Sim. E o corpo, quem nos criou, que eu não sei quem foi, né? Fez da melhor forma possível e de uma forma muito sábia, né? Essa medicina que traz, que é uma medicina de, vamos dizer assim, de um fundo ortodoxo, no fundo catedrático, né? Que a gente agora está vendo com uma outra visão, mas a gente aprendeu muito isso, que o corpo precisa se recuperar. Até por isso que o médico dá o atestado, né? Para que serve o atestado? Para que você fique em casa, que você não faça nada, não trabalhe, né? E fique de repouso, se recuperando, Palavra-chave. né? Exatamente, fique se recuperando da enfermidade a qual você foi acometido naquele momento. E para isso que o médico lhe dá. Se você acha que é porque o médico vai ser legalzão e tal, não. É para você parar, para você dar vamos dizer assim, um stop na sua vida para que o seu corpo consiga se autocurar, né? Que é o objetivo principal do repouso. E aí entra a questão da anorexia. O jejum é uma anorexia, vamos dizer assim, né? Que tá nessa questão do tratamento. E a gente sempre soube disso,
Mas fazer jejum era um horror, né? Não, jejum não, imagina, como é que vai ficar sem comer, né? O coitadinho tá com câncer, o coitadinho tá com uma gripe, o coitadinho precisa de uma frutinha, o coitadinho precisa de uma comida. O jejum é reparador, Maíra. Ele tem essa função, a gente precisa disso. O jejum tem essa questão desde esse momento, desde sempre. O corpo é sábio nesse aspecto. Sim, desde Hipócrates a gente escuta, né, que a gente precisa dar um descanso, que o melhor dos descansos é o repouso e o jejum. Por que que existe essa anorexia do jejum aí, das infecções, né? Esse jejum natural. Por que que ele acontece? É uma forma, quando a gente está sem os nutrientes por perto, a gente também para de crescer e a gente volta os nossos mecanismos internos para reparo e proteção. Então, o jejum é um estímulo bastante robusto no sentido de aumentar as defesas naturais. Então, nesse sentido, é uma forma de reforçar o sistema imune. Vários pacientes durante a pandemia me escreviam: doutora, que dieta eu faço agora que eu estou com Covid? O que eu faço com o protocolo de jejum? Eu suspendo? E aí eu falo: olha, durante uma infecção, todas as recomendações que eu fiz enquanto você estava saudável vão se manter, porque essa dieta de restringir comida processada, de dar tempo de descanso intestinal diário para o seu corpo usar o que precisa ser usado, descartar o que precisa ser descartado e repousar, ela é mantida durante o Covid, durante qualquer outra inflamação, infecção aguda. Então, o jejum é realmente um modo robusto de ativar o nosso sistema imune. A gente ativa a autofagia, né? Lembrando, pessoal, que a mesma autofagia que todo mundo busca com o jejum intermitente, a gente também usa a autofagia para fagocitar vírus, bactérias, pedacinhos de bactérias. Então, o jejum, ele é mesmo uma forma, assim, de todos os estímulos para autofagia, porque o jejum não é o único. Então, mudança de temperatura, exercício físico, tem várias outras formas de estimular a autofagia. Mas o jejum é a mais robusta. Por quê? Porque na ausência de nutrientes, o seu corpo não vai focar em crescer, proliferar. Ele vai focar em apagar e reaproveitar o que não está sendo usado ou que está disfuncional. E aí, nesse sentido, a gente trabalha para combater as infecções internas. Então, durante infecções agudas, eu sempre oriento que os pacientes respeitem o próprio apetite. É lógico que tem algumas medicações que precisam ser prescritas, né? Que não podem ser tomadas em jejum ou dão algum tipo de efeito colateral, desconforto gástrico. Isso. E aí, nesse sentido, é lógico que a gente vai quebrar o jejum para poder aderir ao tratamento proposto pelo seu médico. Mas, em geral, eu oriento que as pessoas não comam se elas não tiverem fome, porque essa é uma maneira que o nosso corpo é sábio, inteligente, e ele sabe que os nossos próprios recursos estão lá para isso. E as vias de estresse, de resistência, as ativações das vias de regeneração, elas são ativadas com a ausência dos nutrientes. A gente não consegue separar porque são as mesmas vias. As de longevidade e as de proliferação são ativadas pela presença ou ausência dos nutrientes. Então, é assim que a vida sempre funcionou. Exatamente isso. O doutor Longo, o doutor Walter Longo, né, que também quem acompanha a Maíra, quem me acompanha, que acompanha o pessoal da Rebelião, enfim, já ouviu falar do doutor Longo, é um excelente, na verdade, estudioso também do jejum, né? E ele fala exatamente isso, que em algumas fases, até os órgãos internos durante o jejum tendem a diminuir, né? Por esse processo não só de autofagia, mas por todo esse processo de destruição, né, do que está ruim. E no processo de remodelação, até os próprios órgãos internos aumentam e voltam a ser do tamanho que eram antes, melhores, melhorados, né? Que esse talvez seja o principal, vamos dizer assim, a principal função do jejum em relação a isso. Mas, Maíra, o que eu ia te perguntar é o seguinte: um dos mecanismos das doenças autoimunes está relacionado com a autofagia. Alguns autores falam que alguns processos de autofagia podem estar prejudicados em algumas doenças autoimunes e isso
por a gente não ter essa renovação, por a gente não ter essa identificação do que é ruim, do que está ruim, e fazer essa destruição, né? Porque a célula ela faz ela tem vários processos dela morrer, né? Então a autofagia, a apoptose, a autofagia é um deles, a necrose é um outro, enfim, tem vários tipos, mas a autofagia é um processo muito interessante, né? Que a célula acaba por, enfim, acaba por sair, se ela está no seu final de vida, ou se ela não está mais sendo útil, ou se ela não tem mais uma utilidade como deveria, ela acaba se dizendo, ó, eu estou indo embora, tudo de bom, felicidades. E aí, o que acontece? A autofagia prejudicada nesses casos faz com que o sistema imunológico continue identificando aquela célula, muitas vezes, como não sua, e acaba provocando alguns processos de autoimunidade. Entre eles, a artrite reumatoide, tem vários relatos sobre isso. A própria esclerose múltipla tem vários relatos sobre isso. A autofagia, ela é realmente melhorada com o processo. A gente tem essa, vamos dizer assim, essa visão realmente do jejum. Quanto tempo de jejum a gente tem para essa relação de autofagia e como está prejudicado. Então, talvez o jejum seja adjuvante, seja muito interessante no tratamento das doenças autoimunes, principalmente quando estão exacerbadas, doutora Maíra? Sim, esse mecanismo da autofagia, ele é muito estudado porque ele realmente tem se mostrado chave em uma série de doenças, não só autoimunes, como degenerativas, né? Então, a gente estuda bastante fígado e cérebro, que são órgãos extremamente dependentes de autofagia para a manutenção saudável, né? Os modelos animais, então, em ratinhos, principalmente com modelos para esclerose múltipla e para artrite reumatoide, a gente vê esse estímulo robusto do jejum, aumentando, assim, recuperando a qualidade imunológica das células, justamente por esse processo. É importante saber que autofagia não é... A autofagia é um termo que a gente usa geral, mas existem vários tipos de autofagia. E é bem específico. O que a gente pode falar é que assim, existe a macroautofagia e a microautofagia. E o jejum, ele aumenta todas, né? Ele é um estímulo importante para todas. A gente tem a nossa autofagia basal mantida no dia a dia. Porém, viver excessivamente no metabolismo da glicose, glicolítico, ele inflama bastante e ele inibe esses outros tipos de autofagia. Então, a gente fala que, eu não sei a dose para autofagia, a gente ainda realmente não tem um marcador para avaliar assim, olha, o paciente está com autofagia baixa, média, alta. A gente não tem como dosar isso, um marcador fidedigno, laboratorial, que o paciente vá lá, colha e avalie isso. A gente consegue ver por outras maneiras, né? Então, isso é um grande entrave para a gente poder afirmar como que a autofagia vai entrar no processo da doença, da aceleração da doença, etc. Mas, acima de tudo, é importante manter em mente que o estímulo mais robusto para aumentar a autofagia, a expressão da autofagia, é o jejum, é a ausência de nutriente. Se a gente fala de autofagia mesmo, o principal sensor de nutriente, o chave que a gente tem que falar dele, é o mTOR, né, que é o Mammalian Target of Rapamycin, que é, em tradução, eu não sei falar rápido. É o alvo da rapamicina. Sim. Isso aí, mais ou menos isso. Então, assim, o mTOR é um dos sensores de nutriente mais importantes quando a gente fala de autofagia, determinantes mesmo. Então, quando a gente fala dessas doenças autoimunes, a gente precisa sempre levar em conta como que a gente faz para ciclar esses processos de nutrientes para garantir que o mTOR seja inibido intermitentemente, para garantir que a gente vai dar um estímulo mais robusto de autofagia. Não é à toa que essas doenças, como a síndrome metabólica, resistência insulínica, estão tão associadas a esse aumento ocidental, né, das doenças autoimunes, que hoje em dia é um dos aumentos que a gente mais observa na parte moderna, dos hábitos modernos, né? Civilização tradicional não tem tanta doença autoimune. Então, sem dúvida, essa falta de espaço, de ausência de nutrientes, pode sim ser a base dessas doenças de pouca autofagia. Mesmo a gordura no fígado, por exemplo, é um processo com
pouca autofagia, falta de autofagia no fígado. Lembrando que existe um papel fundamental também do funcionamento da autofagia, das células, da manutenção basal, com o ritmo circadiano. Então, a cronobiologia estuda bastante isso. As nossas células, elas não funcionam aleatoriamente, de uma maneira desorganizada, do tipo, o paciente acha que qualquer hora que eu comer, que eu for dormir, tanto faz, eu durmo, eu compenso o meu dia no dia seguinte e tal. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que assim, esse nosso relógio biológico, que é bastante regulado pelo ciclo dia e noite, ele também é extremamente dependente dos horários de alimentação. E isso parece ser um grande determinante na nossa capacidade de manter a autofagia basal. Outro aspecto que é muito importante para a doença autoimune, que quando a gente fala de autofagia, a gente também não pode deixar de falar, é na limpeza do sistema linfático do cérebro. Quando a live está muito boa, ela cai, né? Porque ela colocou assim, essa live não pode ser exibida, e aí fechou para mim, assim, ó, fechou o negócio e eu fiquei parado olhando, eu não sabia o que fazer. Uau. Aí eu falei, não, vai voltar. E ficou reconectando, aí depois eu falei, eu vou fechar, vou salvar e a gente continua mais um pouquinho para terminar com chave de ouro. Para ver o quanto que a gente consegue falar, né? Pois então. Bom, Maíra, o que tu estava falando, então, terminando de falar dessa autofagia, né? Que era o que a gente ficou salvo lá. Acredito que grande parte ficou salvo. Acho que o assunto é extremamente interessante. Muita gente tá gostando e os comentários estão ótimos, enfim. Eu acho que uma outra coisa que eu queria conversar contigo, que eu acho muito importante, muita gente perguntou como é que a gente identifica a doença autoimune, como é que a gente sabe que tem doença autoimune, enfim. Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, enfim, assim, acho que é importante que as pessoas entendam que a doença autoimune, ela tá caracterizada pelo ataque do nosso organismo contra nós mesmos. Então, isso é a primeira coisa. Então, é como se fosse um castelo, né? E uma guarda desse castelo. E a guarda está lá para proteger o castelo, a entrada de pessoas ou, enfim, a qualquer tipo de intruso. E daqui a pouco aquela guarda começa a atacar o próprio castelo, começa a atacar as próprias pessoas que moram no castelo. É exatamente isso. Nosso sistema de defesa começa a nos atacar, começa a identificar a gente como não da gente, as nossas células como não nossas células, então o self como não self, e começa a nos atacar num processo de exacerbação desse sistema imunológico que a gente chama de autoimunidade, né? Então, existem várias doenças do sistema desse caráter, dessa doença autoimune, desse espectro de autoimunidade, doenças sistêmicas e doenças mais localizadas. As doenças são dos múltiplos órgãos, dos múltiplos sistemas. Então, a gente tem, desde que a gente estava falando, eu e a doutora Maíra, desde a artrite reumatoide, que é uma doença que as pessoas acham que só das articulações, e é uma doença extremamente debilitante do ponto de vista sistêmico. A própria lúpus, né? O lúpus é uma doença também sistêmica muito grave. As doenças do tecido conjuntivo em si são doenças muito graves. Mas a gente tem a psoríase, a gente tem o vitiligo, a gente tem as doenças do intestino, né? Então, as doenças inflamatórias intestinais, né? Então, tudo isso, de todos os órgãos e sistemas, a gente tem as doenças dos seus órgãos ou as doenças mais sistêmicas, né? Bom, o que a gente conversou, então, no início foi essa questão, perguntaram ali, a doença autoimune está ligada à permeabilidade intestinal. Então, como saber se a permeabilidade intestinal? Exatamente o que a gente estava comentando, né? Uma das formas do tratamento da doença autoimune é a dieta restritiva, é a dieta de eliminação. E a melhor dieta de eliminação talvez seja o jejum, né? Porque a gente começa eliminando tudo e a gente começa reintroduzindo. E eu queria chegar nesse ponto, Maíra, nesse ponto do intestino. Muitas pessoas acham que estratégia de pós-jejum é aquela estratégia de eu fiz 3 dias, fiz 4 dias de jejum, fiz 2 dias de jejum, enfim. E o Dr. Longo fala exatamente isso. Que a gente tem um processo de nutrição e um processo de remodelação, de reconstrução. E que muitas vezes a gente, podendo estar nesse processo de remodelação, podendo estar ainda nesse processo de reconstrução, o quão importante é a reintrodução alimentar no jejum.
Isso é verdade ou não é? Porque para o nosso intestino é, né, Maíra? Mas para a questão da própria autofagia, a questão dos próprios benefícios do jejum, é importante o acompanhamento médico, saber quebrar esse jejum, saber em qual momento quebrar esse jejum, saber quantos dias são feitos o jejum e saber o que a gente tem que esperar desse jejum? Sim, eu acho que é importante porque hoje em dia o jejum ele se popularizou. Não é popular entre todos, mas ele é muito mais popular do que alguns anos atrás, né? E a questão chave é que para jejuns mais prolongados, e falando aqui de autoimunidade, os jejuns um pouco maiores, mais estendidos, eles provocam alterações mais robustas, sistêmicas, do corpo todo, né? Porque o que acontece? Com a dieta tradicional, que não é normal, mas é a que todo mundo segue, cheia de glúten. Então, assim, uma chave na doença autoimune é que muitas vezes os jejuns mais curtos, eles não chegam a provocar esses estímulos mais robustos de autofagia, de depleção de nutriente. Por quê? Com essa dieta tradicional cheia de carboidrato, açúcar e óleos vegetais, a gente leva muito tempo para sair do estado glicolítico para começar a queimar mesmo a gordura, entrar em cetose, etc. Então, para autoimunidade, muitas vezes eu gosto de prescrever jejuns mais longos. Só que isso é um estágio. O paciente nem sempre está pronto para ir direto. Na verdade, a maioria dos meus pacientes não está pronto para ir direto para os protocolos maiores. Então, nesse sentido, o acompanhamento médico é importante para a gente fazer uma introdução gradativa de acostumar o corpo a usar a gordura como fonte de energia, porque a gente está preso nesse modo de comer várias vezes por dia, dormir pouco, comer só esses alimentos ruins, a gente está preso nesse modo de só depender de açúcar por muitos anos. Então, essa adaptação gradativa a aprender a queimar a gordura pode ser menos traumática, porque é importante que o paciente com doença autoimune saiba que assim, o jejum, apesar de ser uma ferramenta muito interessante, que está sendo bastante estudada, ele ainda não é uma droga padronizada com vários estudos randomizados. Então, como a gente está em fase de teste, o que a gente tem visto, principalmente por contribuição do Walter Longo, é que esses jejuns um pouco mais estendidos são interessantes em ciclos. E aí, repetir 1, 2, 3 vezes é o que mais está sendo estudado, né? No mínimo 3 ciclos. Então, assim, é importante que o paciente não desenvolva um trauma do jejum. E se ele for com muita sede ao pote dos jejuns maiores, ele talvez bata no muro, hit the wall, né? Ele não vai conseguir passar daquele primeiro jejum mais estendido porque ele não estava preparado nem para aprender a lidar com sentir fome, que hoje em dia é um problema, é um tabu, né? A fome é vista como algo ruim e que nunca deve ser experienciada e que traz riscos de vida. Então, se o paciente ainda está nesse estágio de mentalidade, ele pode achar o jejum uma péssima experiência e nunca mais querer chegar perto dessa estratégia que pode controlar os sintomas. E aí, falando com honestidade aqui do jejum, o que a gente sabe? O jejum ele é uma estratégia anti-inflamatória. A gente tem visto nos estudos redução dos marcadores inflamatórios, proteína C reativa, TNF, etc. E o que a gente observa com o jejum? Ele pode não curar doenças autoimunes, só que ele reduz a inflamação tecidual, seja ela de qual doença autoimune estiver ocorrendo. Então, se for na tireoide ou Hashimoto, destruição da tireoide pode reduzir, os marcadores reduzem, ela pode diminuir a inflamação das articulações e diminuir a dor, né? Isso a gente tem bastante de todas as doenças autoimunes, a artrite reumatoide, sem dúvida, é a mais estudada. Depois de 7 dias de um jejum só de água, os pacientes que retomaram a dieta vegetariana, sem glúten, mantiveram 2 anos sem sintomas, sem exacerbação dos sintomas. Então, assim, o jejum ele é uma estratégia anti-inflamatória, ele pode diminuir essa inflamação local, pode diminuir a progressão da destruição dos tecidos, pode diminuir os sintomas. Então, é algo que a gente precisa entender, saber fazer, chegar lá na dose com
calma, né? E ansiedade hoje em dia, inclusive, é fruto da nossa alimentação. Ansiedade assola, principalmente os pacientes que estão sofrendo, né? Dor é um motivo de aumentar a ansiedade também. Então, nesse sentido, o acompanhamento médico é importante. E a outra questão importante de entender da importância do jejum é não contar só as horas do jejum como parte do tratamento. Porque a gente viu com esses estudos do Walter Longo, interessantíssimos também, primeiro nos modelos animais, houve redução de 50%, isso em ratos, tá, pessoal? Porque o efeito do jejum não é equivalente em humanos, então a dieta que simula o jejum em ratos, ela diminuiu até 50% das células imunes dos ratinhos. Isso significa que elas foram destruídas durante o jejum. E depois da realimentação, essas células voltaram ao número normal. Então, isso é um indício bem grande de que durante o jejum a gente tem essa destruição. Nos jejuns mais prolongados, a gente tem estímulos maiores, provocando inclusive apoptose, que é o mais importante para as células autoimunes, né? A gente quer que aquelas células T malucas morram e deem lugar para novas, né? Se a gente for simplificar bastante. Então, nesse sentido, os jejuns prolongados. Isso que eu acho importante, né? Porque eu não te escutei. Não, principalmente nas exacerbações, onde realmente não só das citocinas inflamatórias, dos fatores inflamatórios, mas também das células, né? Das células T, dos linfócitos T, dos T helpers, dos T reguladores, dos linfócitos B, porque a gente não, às vezes a gente não entende que é enfim, uma explosão, uma cascata de reações, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente faz o jejum, a gente diminui o número de células. O Dr. Longo provou isso. Então, o número de monócitos diminui, o número de todas as células diminui. E isso contribui diretamente nessas exacerbações desses pacientes para que eles melhorem da sintomatologia. Isso também o Dr. Longo viu. Isso, e aí é importante frisar que essa realimentação é o momento na qual todo esse estímulo que ocorreu de destruição no jejum, a gente tem o hormônio do crescimento, a gente tem vários fatores que estimulam quando a gente repleta o nosso corpo de nutrientes novamente. É aí que você está dando o estímulo e o substrato e os tijolinhos para reconstruir aquelas proteínas que estavam disfuncionais antes de você começar o jejum. Então, por isso que precisa de um amadurecimento do paciente para que ele faça o jejum, entendendo que ele é uma estratégia que se estende na realimentação. E em doenças autoimunes, do que adianta um paciente preocupado com a barreira intestinal, ele fazer um jejum prolongado e quebrar com um pãozinho com glúten, né? Então, isso que é importante da gente entender, que é o ciclo, né? O jejum, ele é um estímulo estressor, só que para a saúde a gente precisa entender que o estímulo estressor precisa de um tempo suficiente de recuperação. E a recuperação inclui se alimentar de forma adequada, de dormir direito, de manejar o estresse, porque a gente só fica mais forte se a gente tem um estímulo interessante de estresse e um tempo suficiente para se recuperar para o próximo estresse. E esse conceito de hormese, ele serve para basicamente todas as doenças que se beneficiam do jejum. A gente precisa dar o estresse o suficiente para que o corpo aguente e fique mais forte para o próximo ataque. Então, nesse sentido, o amadurecimento do paciente também é muito importante para que ele não use o jejum de uma forma errada, né? Tem várias formas de jejuar, inclusive a mentalidade por trás do que você está fazendo. Se você não entende o que você está fazendo, você usa mesmo o jejum como uma forma só de, compensei o Burger King lá e tá tudo bem. Mas realmente esse conceito de entender, é importante lembrar, o Walter Longo descobriu sem querer essa resposta das células imunes. Ele estava estudando os ratinhos com quimioterapia. Então, o estresse para os ratinhos era a químio. Durante a químio, a gente sabe que as células brancas diminuem de número e essa inibição acontece. A gente sabe que acontece, também era esperado pelos ratinhos
E o que ele observou é que apenas os ratinhos que tinham feito jejum durante a químio, depois da químio, recuperaram o número de células brancas. E os ratinhos que não tinham feito jejum, que comeram de maneira ad libitum, eles não tiveram essa recuperação das células brancas. Aí que ele começou a se perguntar: o que será que acontece com isso? Porque a diminuição dos órgãos já era conhecida, bastante conhecida, com a restrição calórica, né? Então, tem até aquele estudo do Biosphere 2, que o Roy Walford, ele emagreceu muito, ele ficou lá isolado com 8 pessoas em dieta hipocalórica extrema, eles ficaram extremamente estressados, todos os órgãos diminuíram de tamanho durante a restrição calórica crônica, e depois de 6 meses ele já tinha recuperado a forma anterior, os órgãos aumentaram de novo de tamanho, e assim, como isso aconteceu, né? Com certeza foi ativado algum sistema de hematopoiese, de recuperação de célula anterior para se desenvolver em uma célula nova. Então, com esses conceitos em mente, a gente vê que a realimentação é muito importante e para a doença autoimune são muitos gatilhos diferentes que podem desencadear esse ataque imune. Então, a gente precisa ir eliminando mesmo para tentar descobrir, é um trabalho de detetive, né? E é uma interação entre a genética e o ambiente que fica difícil reconhecer qual pode ser o gatilho. E daí o jejum, ele também tem uma utilidade nesse sentido. Por quê? Com essa dieta que é um problema enorme e a gente come tantas vezes ao dia, quando a gente começa a jejuar, sem falar dos efeitos possíveis benéficos aí que a gente está conversando agora, moleculares, celulares, de órgãos, de tecidos, só de falar do que a gente não está comendo quando está em jejum, esse é um benefício escondido do jejum, na minha opinião, porque o paciente não sabe o que está fazendo, mas de repente de fazer jejum e deixar de consumir trigo, açúcar, óleo vegetal por várias horas do dia, ele começa a perceber benefícios de saúde. Isso também vale para doenças autoimunes. Eu tenho vários pacientes com doenças articulares que começam a reparar uma melhora das dores só de tirar o açúcar e o glúten. Então, ele vira uma porta de entrada para o paciente perceber a importância da alimentação e de ficar sem comer várias vezes por dia, como pode ser benéfico e não perigoso, como é a nossa cultura, né? Então, esse ponto também de benefício do jejum, eu acho que é importante a gente frisar. Exatamente isso. Eu acho, Maíra, que essa questão que eu te falei a respeito da prática do jejum, as pessoas querem fazer jejum a todo custo, sozinhas, sem orientação. Às vezes, muitas vezes, cortando uma alimentação de um período do dia, que como tu bem mesmo disseste, hoje a gente estuda muito sobre crononutrição, a gente sabe a importância da alimentação, principalmente no período da manhã, que é um horário que a maioria das pessoas querem fazer jejum. Ah, eu quero fazer jejum e aí eu não vou comer de manhã. Mas será que isso é importante para você? Será que é válido para você? Será que realmente o seu corpo vai se beneficiar do jejum maior no período da manhã? Será que à noite não é o período mais adequado, não só para os vespertinos, mas para os matutinos, enfim? A gente discute isso com o paciente. E eu acho que uma outra coisa muito interessante da questão do jejum é não só a questão da cetogênese, da cetogênese, né? Que é uma coisa que existe no jejum e que a gente avalia bastante. A questão da melhora da glutationa, do estresse oxidativo, então a gente consegue Sim. esse benefício, né, do mais potente antioxidante do nosso corpo, com o jejum também ao aumento dele. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, Maíra, e talvez entra na minha área também, é que para fazer jejum, e o jejum é um detox, vamos dizer assim, de todas as toxinas, de todas os, enfim, de todos os patógenos que a gente tem, de todos os metais, de todos os, enfim, a gente precisa que os nossos órgãos de detox estejam bons, né? Estejam bem. Então a gente tem que estar com o fígado muito adequado, a gente não pode pensar em fazer jejum tendo alguma disfunção, não só mitocondrial. O pessoal perguntou ali, né? Como é que a mitocôndria funciona, como é que ela vira a chave, né? Da gente estar usando a glicose, daqui a pouco a gente usa
corpo cetônico como fonte de energia, a mitocôndria consegue fazer essa troca de automática? Não, não consegue. Então, assim, como é que o fígado está relacionando com isso? Se ele realmente tem um nível de estresse oxidativo que ele consegue lidar, porque como tu bem mesmo disseste, o jejum é um estresse, então a gente está preparado para lidar com aquele estresse, principalmente quando a gente vai fazer um jejum um pouco mais longo, um pouco mais demorado. Como é que está funcionando esse rim, né? Se a gente está com essa microcirculação boa desse rim, se a gente está com função renal adequada, se a gente tem realmente nutrientes para fazer com que aquele rim funcione de uma forma adequada, como é que a gente tem a questão da sudorese, o iodo, eu acho que tem tanta coisa relacionando tudo isso, né? E que muitas vezes o paciente ele vai lá, ele faz o jejum, só que o metal, por exemplo, ele está dentro da sua célula. O metal não fica passeando no seu corpo como se fosse um qualquer ali. Não, ele precisa formar um complexo organometálico e eles se depositam, a grande maioria, dentro da sua célula. Então, Sim. quando você faz o jejum, quando você promove a apoptose, quando você promove a autofagia, muitas vezes aquela carga tóxica vai ser liberada para fora do seu corpo. E se você Por não... isso que a atividade física é tão importante durante o jejum. E aí, mais uma vez, a maturidade do paciente em relação a isso. Se ele se sente ameaçado, em risco de vida por estar pulando refeições, ele vai ficar mais quieto. Isso é uma falha dos estudos também. E é um problema dos estudos, porque a maioria das pessoas que não é voluntária para estudos de jejum, ela sente que está sob risco e precisa ficar parado em repouso porque não comeu. E se exercitar durante o jejum, não estamos falando aqui de exercício extenuante, principalmente se você não está adaptado, mas transpirar é muito importante para eliminar. Então, transpirar e evacuar é muito importante. Então, pode ser que vocês precisem de ajuda nesse sentido durante a prática do jejum. Esses efeitos colaterais são esperados. A perda de magnésio, por exemplo, é uma chave. Eu quase, para todas as pessoas, prescrevo magnésio justamente por isso, para ele ajudar, porque a gente perde mais magnésio, mais sais minerais do que o normal quando começa a fazer o jejum. Ele tem uma atividade diurética aí que impacta no comportamento intestinal. Sim. Então, realmente, existem vários hábitos saudáveis que envolvem a prática do jejum, e isso você não vai conseguir do dia para a noite. Tem muita gente que consegue ao longo do tempo ir encontrando significado, né? Mas às vezes não é suficiente tentar fazer sozinho, não conseguir e achar que o jejum não funciona. É isso, Exatamente. é esse ponto, porque muitas vezes está preparada para fazer o jejum. Sim. Tudo na vida a gente tem uma preparação. As pessoas às vezes, porque eu vou fazer o jejum de manhã. Quem sabe experimenta um caldo de osso, experimenta uma outra refeição, que seja uma refeição pesada, que não seja o seu ovo, eu não consigo comer de manhã. Mas você precisa se preparar também de situação para fazer o jejum. Para tudo na vida a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar para ter filho, a gente precisa se preparar para trocar de preparar para se preparar para casar, a gente precisa se preparar para tudo. E para fazer jejum não ia ser diferente, né, Maíra? Então a gente precisa se preparar, a gente precisa saber se o organismo está pronto, consultar com um médico que entenda realmente o que está fazendo, que saiba como é que está a função do seu fígado, o seu nível de inflamação, o seu estresse oxidativo, a sua circulação, a sua questão E a composição corporal é importante, falando de doença autoimune, né? Porque os pacientes que são celíacos, muitas pacientes com hipotireoidismo que são super magras, elas não têm muita manga para fazer jejum à torto e direito, porque a gente tem esse hábito, né? O ser humano gosta de simplificar, jejum é bom, então muito jejum é muito bom, e muito, muito, muito jejum é melhor ainda, só que não. A gente tem indicações diferentes de acordo com a composição corporal também, né? Quanto mais gordura a gente tem, mais tranquilo é prescrever o jejum. Então, se você está assistindo aqui, está com doença autoimune, está acima do peso, está pré-diabético, com gordura no fígado, começa a jejuar agora. Pula o seu jantar enquanto fala comigo. Agora, se você é magro, se você não tem muito músculo também, se você é magro, não tem gordura corporal suficiente, você não vai poder fazer esses jejuns que a gente está falando aqui de janela restrita de alimentação, de todo dia ficar 20 horas sem se alimentar.
Então, o estresse do jejum, o jejum é um estresse. Então, a gente precisa fazer o estresse na medida certa para você, tá? Quanto mais gordura você tem, menos preocupação você precisa ter com o que eu acabei de falar. Mas se você é magro e quer usar o jejum como um adjuvante da doença autoimune, por exemplo, realmente acompanhamento médico vale a pena. Até porque, Maíra, os pacientes com doença autoimune, querendo ou não, a maioria deles não tem obesidade. Eles É. são mais magros, eles são pacientes que têm um limiar de toxicidade muito menor, porque eles têm gordura para acumular toxina, e o que acontece? A toxina arrebenta o sistema imunológico. Então, os pacientes com doença autoimune são pacientes mais magros, com pouco sobrepeso, são pacientes que têm uma toxicidade muito grande no seu organismo. E aí, se você tem um paciente mais magro, uma mulher com função hormonal, que está com fadiga adrenal, que tem já problema na tireoide, o jejum vem e rebenta. Então, o jejum para as doenças, eu acho que a gente vai fechar a live exatamente com isso. O jejum é uma excelente estratégia para todas as doenças, não só para as doenças autoimunes, mas ele precisa ser feito com acompanhamento, ele precisa ser feito com responsabilidade, ele precisa ser feito com avaliação, e ele precisa. Então, eu acho que essas 4 coisas são as coisas mais importantes para o jejum. Por isso que eu te chamei aqui, porque eu recebo muita gente dizendo: eu vou fazer jejum porque jejum é bom, porque jejum é maravilhoso, porque todo mundo faz jejum, porque eu já vi na internet, porque tem perfil de jejum, porque a nutricionista X falou de jejum. E assim, ó, a gente tem responsabilidade médica, isso aqui é uma live médica de informação. Sim, exatamente. Então, assim, eu reuni uma outra médica para falar sobre responsabilidade sobre qualquer tipo de tratamento que a gente tem com os pacientes. A gente tem uma responsabilidade um pouco diferente de qualquer outro tipo de profissional, porque a gente responde. Muito, né? Então, eu trouxe a Maíra, que é a rainha do jejum aqui no Brasil, e talvez uma das rainhas do mundo do jejum, porque realmente ela coloca em prática, né? Então, quem coloca em prática, o nível de evidência, como eu digo, é bem maior do que a maioria das pessoas. Então, assim, Maíra, eu acho que isso é o que eu queria fechar. Jejum não é para todo mundo. Para os pacientes com autoimunidade, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que saber o nível que esse paciente está e tem que fazer adaptação para fazer jejum. É uma excelente estratégia, mas tem que ser com acompanhamento, tem que ter corresponsabilidade. É importante, eu vou falar para vocês, pessoal, para quem está assistindo a live aqui, não é incomum vários pacientes que me procuram só para jejuar ganharem um jejum de 12 horas, meu. E eles, espera aí, doutora, mas calma aí. Eu vim aqui por causa do jejum. Eu falo, você não tem indicação de fazer jejum no momento. E se tiver, a gente vai fazer um ciclo específico prolongado com bastante tempo de recuperação entre eles, porque no seu caso não é o principal motivo a ser atacado no momento. Então, realmente, a indicação precisa ter assim uma avaliação um pouco mais de longe. Eu não sou especialista em doenças autoimunes, né? Lembrando que existem vários tipos e vários órgãos diferentes, então a gente costuma dar um zoom em quem tem doença autoimune. Então, por exemplo, se você tem artrite reumatoide, você dá um zoom na articulação e vai no especialista da articulação, no reumatologista. Eu acabo tendo que entender um pouquinho de cada uma, porque sou procurada por várias. Não sou especialista nisso e a gente usa como um tratamento adjuvante ao tratamento convencional. Mas a gente precisa ter aquela experiência de olhar para o paciente como um todo e ver qual é a prioridade para ele. Porque muitas vezes você, paciente que está num momento de sofrimento, você só enxerga uma arma. Às vezes essa arma que você só enxerga é o jejum. E ele não vai te tirar dessa sozinho, principalmente para doenças sistêmicas, né? Então, e as doenças autoimunes costumam vir de mãozinhas dadas justamente por isso. Então, é importante entender que, às vezes, você vai precisar de um outro profissional para olhar para você de uma maneira diferente e ver qual é a prioridade, por onde que a gente começa e por onde que a gente não vai fazer. Então é isso, é muito importante mesmo, é muito bom poder ter conversado com uma médica que também se preocupa com isso, que tem prática, porque não é fácil viver sozinha, né? A gente precisa de colegas para conseguir cuidar dos nossos pacientes com mais responsabilidade e mais parceria, né? É muito difícil
Um médico sozinho fazer verão. Exatamente isso. Por isso que a gente... Maíra, eu quero te agradecer assim imensamente. Eu tenho muita gratidão nesse momento no meu coração. Eu estou muito feliz de ter conversado contigo, da gente ter realmente abordado coisas que fazem a diferença na vida dos pacientes. E principalmente que a gente tem essa, vamos dizer assim, esse olhar para a mesma direção, né? De entender que é uma terapia adjuvante que a gente está fazendo. Principalmente tem muita coisa para ser vista, tem muita coisa para ser discutida, tem muita coisa para ser publicada, mas que a gente entende realmente hoje poucas coisas, os mecanismos e como isso pode ajudar os pacientes e pode vir a ajudar tanta gente que sofre de doença autoimune e principalmente de outros tipos de doença que o jejum pode auxiliar. Maíra, um beijo no teu coração, muito obrigada, querida, fiquei muito feliz e o assunto é longo, a gente pode marcar umas outras lives, mas eu fiquei muito feliz de te receber aqui, de ter toda fui inundada de conhecimento na noite de hoje. E o pessoal também foi. Obrigada, Gabi. Foi um prazer estar aqui. Depois você vai para minha comunidade lá dos cactos para falar sobre autoimunidade, tá bom? Vou te convidar em breve. Então, eu vou adorar o convite. Muito obrigada. Um beijo para você que nos acompanhou. Vai ficar salva a live aqui e compartilhe essa live. Informação de qualidade à sua disposição e grátis. O que você faz? Compartilhe com quem tem doença autoimune e fale sobre o jejum. Um beijo grande, uma boa noite. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.